Sabe aqueles dias em que a sua mente parece um navegador com 47 abas abertas? 3 delas tocando música, uma travada desde 2018 e outra perguntando se você tem certeza de que deseja sair sem salvar as alterações? Pois é, tem dias que a nossa mente está assim, acelerada, inquieta, fazendo previsões catastróficas com a confiança de uma tia que acabou de descobrir correntes de WhatsApp. E tem dias em que ela tá o oposto, pesada, apagada, com a vitalidade emocional de uma alface esquecida no fundo da geladeira. Em um dia, a mente pega fogo. No outro, nem fósforo risca. E aí vem a pergunta: o que é que a gente faz com isso? Porque muitas vezes a nossa estratégia espiritual é aplicar o mesmo remédio em qualquer situação. Se eu tô ansiosa, penso mais. Se tô cansada, me culpo mais. Se tô triste, tento virar produtiva. Se tô irritada, finjo que sou evoluída. O que geralmente dura até a pessoa mastigar de boca aberta do meu lado. Mas Buda tinha uma inteligência clínica da mente. Ele não ensinou apenas seja uma pessoa melhor, como se o caminho fosse uma palestra motivacional em túnica. Ele foi muito mais sofisticado do que isso. Ele ensinou a reconhecer estados mentais, a entender as suas causas e a cultivar fatores específicos para o despertar. Quando a mente está apagada, há fatores que podem acendê-la. E quando ela está incendiada, há fatores que refrescam. E, no centro de tudo, há uma qualidade que observa e pergunta: o que é que está acontecendo aqui, de verdade? O episódio de hoje é sobre isso. Sobre uma das listas mais bonitas, mais elegantes e, na minha humilde opinião, mais úteis do budismo. Os 7 fatores da iluminação, ou Bojjhanga. E como o tema é grande demais para a gente colocar tudo em um único episódio, sem transformar você em um monge de sofá horizontalizado por excesso de profundidade, este será o nosso primeiro mergulho, a parte 1. Hoje nós vamos entender o mapa, a lógica desses fatores e os 4 primeiros: a atenção plena, a investigação, a energia e a alegria. Olá, monges de sofá! Bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, sua companheira de almofada, de investigação existencial e, ocasionalmente, de pequenas derrotas diante da geladeira aberta sem fome nenhuma, apenas movida pela esperança metafísica de que o sentido da vida tenha surgido entre o queijo e o pote de feijão. Hoje nós continuamos a nossa série sobre os 37 fatores da iluminação, ou, em uma tradução menos intimidante e talvez mais honesta, as 37 qualidades que o Buda apontou como
partes do caminho para o despertar. E não tô falando de despertar no sentido de acordar às 5 da manhã, tomar água morna com limão e virar uma pessoa insuportavelmente produtiva. Aqui é despertar no sentido budista mesmo. Começar a ver com clareza aquilo que nos prende, aquilo que nos machuca, aquilo que inventamos, aquilo que alimentamos e aquilo que poderíamos soltar. Nos episódios anteriores, nós passamos pelos 4 fundamentos da atenção plena, pelos 4 esforços corretos, pelas 5 faculdades espirituais e pelas 4 bases do poder psíquico. E eu sei que, dito assim, dessa forma, parece que nós estamos montando um móvel espiritual sueco, daqueles que vêm com 37 peças, 2 chaves Allen e uma ameaça velada à estabilidade emocional do casal. Mas, no fundo, essa série é sobre algo muito mais íntimo. Como é que a mente humana amadurece quando é cultivada com inteligência? E o tema de hoje, conforme eu já adiantei para vocês, é um dos mais bonitos, mais profundos e, eu até arrisco dizer, mais terapêuticos de todo esse mapa. Os 7 fatores da iluminação, ou, em Pali, Bojjhanga. E o termo Bojjhanga vem de Bodhi, que significa despertar ou iluminação, e Anga, que significa fator, membro, parte. Então, nós podemos entender como fatores do despertar, ou melhor ainda, fatores para o despertar. O mestre Thanissaro Bhikkhu chama a atenção para o ponto de que esses fatores não são apenas uma descrição da mente desperta, como se fossem itens de decoração de uma cobertura espiritual que visitamos no fim do caminho. Eles são qualidades muito humanas, muito treináveis, muito cotidianas, e que, quando cultivadas de um jeito correto, elas conduzem ao despertar. E isso é uma notícia maravilhosa para nós, porque quer dizer que o caminho não é feito de relâmpagos místicos caindo sobre a cabeça de pessoas especiais sentadas em rochas cinematográficas ao pôr do sol. O caminho é feito de coisas como atenção, investigação, energia, alegria, tranquilidade, concentração e equanimidade. E essas são coisas que podemos começar a reconhecer hoje, no corpo que está aqui, na mente que está aqui, na vida levemente bagunçada que está aqui. E antes que alguém pense, pô, Julie, eu vim aqui ouvir budismo e não uma lista de qualidades desejáveis para uma vaga de emprego. Eu te peço, calma, não feche o vídeo, porque esses 7 fatores não são virtudes abstratas para enquadrarmos na parede. Eles são medicamentos mentais. São como uma
farmácia do Dharma. Só que, diferente da minha gaveta de remédios, que contém 3 cartelas vencidas, um termômetro que ninguém sabe se realmente funciona e uma pomada misteriosa, a farmácia do Buda é extremamente precisa. O Buda não diz apenas cultive qualidades bonitas. Ele ensina quando é que a mente precisa de energia, quando que ela precisa de calma, quando precisa de alegria, quando precisa de firmeza, quando precisa investigar e quando é que precisa parar de investigar porque já virou investigação com crachá de ansiedade. E no centro disso tudo, ele coloca a atenção plena, ou sati, como a qualidade que sabe olhar para a mente e perguntar: o que é que de verdade está acontecendo por aqui? Quando eu comecei a produzir esse roteiro, nós percorreríamos os 7 fatores de uma só vez. A atenção plena, a investigação do Dharma ou dos fenômenos, a energia, a alegria ou êxtase, a tranquilidade, a concentração e a equanimidade. Nós vamos continuar fazendo isso, sem retirar nada. Mas nós vamos ter que fazer em 2 partes, porque o Dharma é profundo. Mas o seu sistema nervoso, ouvinte, também merece compaixão, não é mesmo? Então, nesta primeira parte, nós vamos ver como os Bojjhangas aparecem nos sutras, como eles se conectam com os episódios anteriores e como é que os 4 primeiros fatores funcionam na prática formal e no cotidiano. Na parte 2, nós continuaremos e veremos a tranquilidade, a concentração e a equanimidade, para depois entrar no ensinamento do fogo, nos 5 impedimentos, no Sutra da Doença e nas práticas formais e cotidianas de integração. Porque eu já falei isso por aqui, né? Se o Dharma só funciona na almofada, mas desaparece quando alguém mastiga alto do nosso lado, talvez a gente ainda esteja no tutorial. Então, ajeita a postura, mas sem transformar a coluna em uma torre de controle. Respira e bora, monges de sofá! Antes de entrarmos de fato nos 7 fatores, vale situar onde é que nós estamos nesse mapa. Os 37 fatores da iluminação não são 37 mandamentos, nem 37 degraus rígidos e nem 37 coisas para você decorar e usar como desculpa para se sentir insuficiente. Eles são agrupamentos de qualidades que se sobrepõem, se alimentam e se refinam. É como se o Buda olhasse para o processo de despertar por vários ângulos. Pelo ângulo da atenção, pelo ângulo do esforço, pelo ângulo da confiança, pelo ângulo da energia, pelo ângulo da concentração e pelo ângulo da sabedoria. Os 4 fundamentos da atenção plena nos ensinaram a estabelecer a mente no corpo, nas sensações, na mente e nos fenômenos.
Os 4 esforços corretos nos ensinaram a lidar com estados hábeis e não hábeis. Prevenir, abandonar, cultivar e manter. As 5 faculdades espirituais trouxeram confiança, energia, atenção plena, concentração e sabedoria como capacidades que amadurecem. E as 4 bases do poder psíquico mostraram desejo hábil, energia, mente focada e investigação como bases de uma capacidade profunda de realização. E agora, os 7 fatores da iluminação aparecem como uma espécie de florescimento dessa prática. No Anapanasati Sutra, o Buda diz que a atenção à respiração, quando desenvolvida e cultivada, leva à culminação dos 4 fundamentos da atenção plena. Os 4 fundamentos, quando desenvolvidos, levam à culminação dos 7 fatores do despertar. E os 7 fatores, quando desenvolvidos, levam à culminação do conhecimento claro e da libertação. E isso é belíssimo porque mostra que os Bojjhanga não estão soltos no espaço. Eles não são uma lista enviada pelo universo em papel timbrado. Eles nascem de uma mente que aprendeu a prestar atenção. No Anapanasati Sutra, a sequência é clara. A respiração bem cultivada amadurece os fundamentos da atenção plena. Os fundamentos amadurecem os fatores do despertar. Os fatores amadurecem conhecimento e libertação. E aqui já aparece uma primeira chave do nosso episódio. Os 7 fatores são a atenção plena ficando adulta. E não adulta no sentido de pagar IPTU, embora isso também exija iluminação avançada. Eu tô falando adulta no sentido de que a atenção deixa de ser apenas perceber o que está acontecendo e passa a ser saber responder. Ela percebe a mente pesada e chama energia. Percebe a mente acelerada e chama tranquilidade. Percebe confusão e chama investigação. Percebe aspereza, secura e chama alegria. Percebe dispersão e chama concentração. Percebe apego e aversão e chama a equanimidade. Então, a atenção plena aqui não é uma câmera de segurança espiritual observando tudo passivamente. Ela é uma inteligência viva. Por isso, ao invés de pensar nesses fatores como uma tabela bonita, pense neles como 7 personagens internos que, quando bem treinados, entram na cena certa. Sati, a atenção plena, é aquela amiga sóbria que segura seu celular antes da mensagem desnecessária e constrangedora. Ela reconhece e lembra o que é hábil. Dhammavikaya, a investigação do Dharma ou dos fenômenos, é a lanterna que ilumina o porão da mente. Ela examina causas,
condições e estados mentais. Víria, a energia, é a tomada que você finalmente encontra atrás do sofá. Ela sustenta o esforço sábio. Piti, alegria ou êxtase, é o primeiro gole de ar depois de lembrar que você não é só problema. Ela nutre e eleva o coração. Passadi, tranquilidade, é o cobertor interno que não vira a fuga. Ela acalma corpo e mente. Samadhi, concentração, é uma tigela de água que para de tremer. Ela unifica e estabiliza a mente. E Upekkha, equanimidade, é o colo espaçoso que não precisa controlar tudo. Ela vê, sem agarrar nem empurrar. E assim, a lista tem uma ordem, mas essa ordem não é uma escada mecânica. Às vezes, a prática formal segue sim essa progressão. Atenção, investigação, energia, alegria, tranquilidade, concentração e equanimidade. Outras vezes, no cotidiano, a gente precisa reconhecer qual fator está fraco e qual está excessivo. Porque, sim, até coisas boas podem ficar desequilibradas. Energia demais, por exemplo, pode virar ansiedade espiritual. Calma demais pode virar sonolência com um nome bonito. Investigação demais pode se tornar interrogatório interno. Equanimidade mal compreendida pode virar indiferença com roupa de linho. Por isso, o Buda ensina não só os fatores, mas o equilíbrio dos fatores. O primeiro fator é Sati, atenção plena. E como nós já conversamos no episódio sobre Satipatthana, Sati não se trata de simplesmente estar presente em um sentido vago assim. Sati tem a ver com lembrar, com manter em mente, com não perder o fio. É a capacidade de permanecer como objeto apropriado e lembrar das instruções do caminho. Thanissaro Bhikkhu explica que, no sentido budista, mindfulness é manter algo em mente. No caso da prática correta, isso é manter em mente o quadro de referência: corpo, sensações, mente ou qualidades mentais. Com ardor, alerta e atenção, deixando de lado cobiça e aflição em relação ao mundo. Em termos muito humanos, Sati é aquela parte da mente que percebe que você está começando a se transformar em personagem. Por exemplo, você está lá no mercado e a fila não anda. Aí a pessoa da frente fica procurando moedas no fundo da bolsa como quem escava relíquias arqueológicas. E aí a sua mente começa a construir um tratado sobre a decadência civilizatória. E, bom, qualquer semelhança, pelo menos por aqui, não é mera coincidência. Mas aí, Sati chega, sem sirene, sabe? E diz: interessante. Irritação está presente.
Pressa está presente. Corpo contraído. Mandíbula fazendo musculação. Pois, vamos então observar antes de virar discurso interno no Senado. Então, vocês percebem que Sati não impede a irritação de surgir. Esse é um ponto super importante, porque a prática, ela não nos transforma em seres de porcelana, sempre suaves, sempre compreensivos, sempre com uma brisa imaginária movendo os cabelos de forma elegante. A atenção plena, ela percebe e, ao perceber, cria espaço. No Agi Sutra, o Buda ensina que quando a mente está lenta, pesada, entorpecida, é hora de cultivar investigação, energia e alegria. E quando a mente está inquieta, agitada, é hora de cultivar tranquilidade, concentração e equanimidade. E ele conclui com uma frase maravilhosa. Quanto à atenção plena, eu digo que ela serve a todos os propósitos. Essa frase é um pequeno diamante. A atenção plena serve a todos os propósitos porque ela é quem sabe o que está acontecendo. Sem Sati, nós corremos o risco de aplicar o remédio errado. Sabe, é tipo tentar dormir tomando café, ou tentar acordar fazendo um banho de imersão com lavanda, ouvindo podcast sobre a vida das baleias. Nada contra baleias, inclusive são grandes mestras da expiração longa. Mas não é sempre que a mente precisa disso. Na prática formal, Sati aparece quando você senta e escolhe um objeto. Pode ser a respiração, o corpo, os sons, as sensações. E aí você perde o foco no objeto. E então, de novo e de novo, você percebe quando a mente se perde. Sem drama. Sem transformar cada distração em audiência pública. Percebe, reconhece, retorna. Na vida cotidiana, Sati aparece como pequenas interrupções de lucidez. Antes de responder uma mensagem. Antes de abrir a geladeira sem fome. Antes de comprar algo para preencher um buraco que não cabe no carrinho. Antes de acreditar em todo o pensamento que a mente produz às 11:30 da noite. Sati é o começo, porque sem ela nós não sabemos onde estamos. E sem saber onde estamos, todo o caminho vira fantasia. E talvez a pergunta prática aqui seja: durante o dia, quantas vezes eu me lembro de voltar para o corpo? Quantas vezes eu percebo o tom da minha mente antes que ele governe minha fala? Quantas vezes eu noto a respiração não como uma técnica, mas como uma porta? Atenção plena não precisa ser dramática. Ela pode começar com 3 segundos de honestidade. O segundo fator é Dharma Vikaya, geralmente traduzido como investigação do Dharma, investigação das qualidades.
análise dos fenômenos. É uma palavra grande para uma atitude muito preciosa. Curiosidade sábia. Não é curiosidade de fofoca, assim, sabe? Que quer saber da vida alheia para alimentar o comitê interno de comentários. Aqui se trata de curiosidade libertadora. É a mente perguntando: o que é isso? De onde vem? O que alimenta? Para onde leva? É hábil ou não é hábil? Diminui sofrimento ou aumenta sofrimento? A investigação é uma espécie de exploração dos estados, experiências e condições que surgem na atenção, momento a momento. Não apenas observando assim de longe, sabe? Mas em conjunto com a compreensão, com o discernimento, com a intuição e com os ensinamentos e orientações de pessoas sábias. E isso é essencial porque existe uma versão meio decorativa da meditação em que a gente acha que a prática é só assistir à própria mente como quem assiste a um documentário de natureza selvagem, assim, sabe? Aqui vemos a raiva em seu habitat natural. Ela se aproxima da lembrança de 2014. Ela fareja uma injustiça antiga. E tá certo. Observar já é bastante e muito mais do que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas apenas reage sem nem saber de onde é que aquilo veio. Mas Dhammavikaya vai além e pergunta: essa raiva está protegendo o quê? Qual sensação no corpo a acompanha? Que história ela conta? Ela quer reparar algo ou só quer combustível? Se eu acreditar nela completamente, o que é que acontece? Se eu negá-la completamente, o que é que acontece? Thanissaro Bhikkhu destaca que esse fator em específico envolve atenção apropriada ao que é hábil e não hábil, observando ações de corpo, fala e mente pelos resultados que produzem. Vocês percebem como isso conecta diretamente os Bojjhanga aos 4 esforços corretos? Porque sim, nós primeiro investigamos. Esse estado é hábil ou não? E aí, depois, nós aplicamos o esforço. O que não surgiu e é não hábil deve ser prevenido. O que surgiu e é não hábil deve ser abandonado. O que não surgiu e é hábil deve ser cultivado. O que surgiu e é hábil deve ser mantido. Na prática formal, Dhammavikaya é quando você começa a notar padrões. Quando eu respiro de forma curta, minha ansiedade aumenta. Quando eu nomeio a sensação como aperto, ela muda. Quando eu trato a dor como inimiga, o sofrimento se multiplica. Quando eu observo a impermanência, alguma coisa relaxa. Esses, claro, são exemplos, entende? Já no cotidiano, Dhammavikaya é muito precioso. É, por exemplo, perguntar no meio da vida: por que eu fiquei tão ofendida com isso? E assim, não é para se culpar, sabe? Não é para virar terapeuta de si mesma com voz passiva-agressiva.
é para ver. Às vezes, a ofensa tem uma causa legítima. Algo precisa ser protegido, dito, ajustado. Outras vezes, o ego apenas tropeçou no tapete e abriu um processo judicial contra o universo. Investigação não tem nada que ver com ruminação. E essa diferença, monge de sofá, salva vidas interiores. Porque a ruminação, ela gira em torno do eu. Por que é que isso aconteceu comigo? Como ousa? O que isso diz sobre mim? E se acontecer de novo? E se eu tivesse dito aquela frase de maneira mais enfática? Não tem nada a ver com isso. A investigação do Dharma olha para causas e efeitos. Que sensação está presente? Que apego foi tocado? Que visão de eu está sendo defendida? Que ação agora reduz o sofrimento? Uma pergunta muito budista para usar no cotidiano é: isso conduz a mais liberdade ou a mais prisão? Você pode fazer essa pergunta, por exemplo, antes de postar uma indireta. Antes de revisar mentalmente uma briga pela 17ª vez. Antes de comprar uma nova agenda para consertar uma vida que talvez precise menos de agenda e mais de honestidade. Antes de continuar numa conversa em que o corpo inteiro já pediu licença. Dhammavikaya é o oposto da vida automática. É a inteligência que não quer apenas aliviar o sintoma. Ela quer entender a raiz. E, é verdade que dá trabalho. Porque olhar de perto é inconveniente. A nossa mente adora explicações prontas. Ela gosta de sair por aí dizendo, eu sou assim mesmo. Essa frase, aliás, é uma das grandes almofadas do samsara. Macia, familiar e péssima para a coluna espiritual. O fator da investigação pergunta, você é assim mesmo ou isso é um condicionamento? Isso é natureza última ou hábito repetido? Isso é identidade ou só um caminho neural com boa assessoria de imprensa? E quando essa investigação é feita com atenção plena e gentileza, ela acende o próximo fator: energia. Então, vamos a ele. O terceiro fator: virya. Energia, vigor, esforço persistente. E aqui nós precisamos ser cuidadosos, porque muitos de nós já chegam ao caminho espiritual exaustos. A pessoa escuta energia e já pensa, pronto, até o Buda quer que eu produza mais. Mas calma lá que virya não é produtividade neurótica. Não é apertar mais uma tarefa na agenda. Não é transformar o caminho em academia moral. Virya é a energia hábil que nasce quando a mente entende que vale a pena acordar. A energia, ela é um aspecto do esforço sábio que traz dedicação, paixão e engajamento não só à meditação, quanto também à vida diária. Ela enfrenta as forças habituais de inércia,
de tédio, de desânimo, de desistência e de sobrecarga. A Jan Tiradamo, em sua obra sobre os 7 fatores, diz que é preciso enfatizar o reconhecimento de energia natural e não apenas força de vontade. Eu acho isso muito lindo, porque existe uma energia que vem do chicote interno e existe uma energia que vem do sentido. A primeira, ela pode até funcionar por alguns dias, mas ela cobra juros. Já a segunda, ela é mais silenciosa e mais sustentável. Virya não é eu tenho que ser uma pessoa melhor, porque do jeito que eu sou um desastre com CPF. Não. Virya há sofrimento aqui, há causas para esse sofrimento e há um caminho. Eu posso dar um passo. Na prática formal, energia aparece como disposição para começar e recomeçar. Sentar mesmo quando a mente diz, não. Hoje não, porque Mercúrio, porque boleto, porque clima, porque talvez eu precise pesquisar uma panela elétrica. Continuar presente quando a meditação não está cinematográfica. Voltar para a respiração pela 100ª vez, sem transformar isso em fracasso. Levantar a mente quando ela afunda em torpor. No Ag Sutra, o Buda usa a metáfora do fogo. Quando a mente está lenta, cultivar calma, concentração e equanimidade pode ser como colocar grama molhada sobre uma pequena chama. O fogo apaga. O que ela precisa é de combustível seco, investigação, energia e alegria. E isso é super prático. Sabe aqueles dias em que a mente está com textura de purê frio? Aí você senta para meditar e em 2 minutos já está numa dimensão paralela entre cochilo, lembrança e planejamento de compras. Nesse momento, talvez não seja a hora de aprofundar a calma. Talvez seja a hora de abrir os olhos, endireitar a postura e investigar. O que é esse torpor? Como está o corpo? O que acontece se eu respirar mais profundamente? Se eu contemplar a urgência da vida? Se eu lembrar que a morte não marcou reunião no calendário? E calma que não é para virar uma meditação gótica, tá? Mas o Buda falava muito de samvega, esse senso de urgência espiritual que nasce ao perceber a fragilidade da vida. Não como desespero, mas como lucidez. A gente tem pouco tempo para desperdiçar em padrões que já conhecemos até pelo nome de usuário. No cotidiano, Virya pode ser muito simples. Pode ser pedir desculpas antes que o orgulho monte acampamento. É fazer uma pausa antes de repetir um comportamento. É voltar para o corpo no meio da ansiedade. É escolher uma pequena e hábil ação quando tudo em você quer cair no sofá da reatividade. E aqui entra uma distinção fundamental. Esforço correto não é esforço tenso. A energia budista precisa ser acompanhada de sabedoria. Se você força a mente, como quem aperta um parafuso espanado, ela quebra ou finge que obedece
enquanto planeja a vingança. Então, a pergunta não é como eu me obrigo a praticar. A pergunta é que condição torna a prática possível agora. Às vezes, a condição é disciplina. Às vezes é descanso. Às vezes é estudo. Às vezes é conversar com alguém sábio. Às vezes é parar de consumir conteúdo que transforma sua mente em uma feira livre às 6 da tarde. Às vezes é admitir que a sua falta de energia espiritual é só sono atrasado com vocabulário filosófico. Virya é energia com ternura e direção. É tipo o coração dizendo, vamos lá, um passo. Não porque você é ruim, mas porque você é capaz de sofrer menos. E quando essa energia é correta, ela não produz dureza. Ela abre espaço para algo que muitas pessoas esquecem no caminho espiritual. A alegria. Então, o quarto fator é piti, e ele pode ser traduzido como alegria, êxtase, arrebatamento, entusiasmo, deleite. Nenhuma tradução é perfeita, sabe? Piti pode ir desde uma satisfação leve e luminosa até uma energia corporal muito intensa, uma espécie de alegria que percorre o corpo. E eu sei que quando nós falamos em alegria no contexto espiritual, algumas pessoas ficam desconfiadas. Especialmente se você for como eu, assim, aquele tipo de pessoa com uma leve tradição interna de achar que, se tá bom, provavelmente não é profundo. A mente pensa, alegria? No budismo? Mas eu tinha entendido que era tudo impermanência, sofrimento e olhar para a parede com dignidade. Pois é, más notícias para o nosso asceta interior de condomínio. O caminho budista não é uma apologia à aspereza e secura. Claro que o Buda não ensinou indulgência sensual, mas ele também não ensinou guerra contra a felicidade. No Mahasakaka Sutra, Siddhartha Gautama, antes de se tornar Buda, recorda uma experiência de concentração serena da infância e pergunta a si mesmo: por que eu teria medo daquele prazer que nada tem a ver com sensualidade e nada tem a ver com qualidades mentais não hábeis? Essa pergunta muda tudo, porque existe um prazer que nos prende e existe um prazer que nos liberta. Existe uma alegria que depende de agarrar, consumir e repetir. E existe uma alegria que nasce quando a mente se alivia do peso da cobiça, da aversão e da confusão. Piti é saudável e importante. E esse insight do Buda antes de despertar mostra que não precisamos temer o prazer meditativo hábil. E isso é profundo porque muitas pessoas tentam praticar apenas com culpa, disciplina e correção. Elas sentam como quem vai pagar uma multa existencial. E claro, depois de um tempo, a mente associa o Dharma a uma sala sem janela. Mas o caminho precisa de nutrição. O coração precisa sentir que há algo bom em soltar.
Na prática formal, piti pode surgir quando a atenção se estabiliza, quando a mente deixa de brigar por alguns instantes, quando o corpo respira sem tanta defesa. Às vezes é sutil, uma leveza, um calor, uma gratidão sem objeto. E às vezes é mais forte. Ondas de energia, contentamento, como se o corpo lembrasse que não precisa ser apenas um carregador de preocupações. Mas olha só, piti não deve virar novo objeto de apego. A mente é muito rápida em transformar qualquer coisa em souvenir. Ela tem uma lojinha interna que vende canecas escrito "Minha experiência meditativa especial". Então, quando a alegria surge, a prática é reconhecê-la, apreciá-la e deixar que ela cumpra sua função, sem tentar sequestrá-la. No cotidiano, piti é ainda mais revolucionário. É aprender a notar simples alegrias que não exigem nem consumo e nem performance. O alívio de dizer a verdade. A beleza de uma respiração profunda. A ternura de lavar uma xícara sem estar em guerra com a pia. O prazer de caminhar sem transformar a caminhada em reunião mental. A alegria humilde de não responder uma provocação e sentir que pela primeira vez em 3 encarnações você não entregou o controle remoto da sua mente para outra pessoa. Piti é o antídoto contra uma espiritualidade ressentida. É a lembrança de que o caminho não é só desmontar sofrimento. É também descobrir uma felicidade menos frágil. E talvez aqui eu preciso dizer algo com muita delicadeza. Muitas pessoas não confiam na alegria porque já perderam muito. Quando a vida nos machuca, a mente aprende a ficar em prontidão. Relaxar parece até perigoso. Alegrar-se parece ingênuo. É como se temêssemos que se a gente baixar a guarda, o sofrimento possa nos pegar desprevenidos. Então ficamos vigilantes, tensos, sofisticadamente pessimistas. E é aí que a ansiedade faz pós-graduação. Piti, no caminho, não se trata de ingenuidade. É coragem. É permitir que o coração seja nutrido sem negar a impermanência. É sorrir sabendo que tudo passa. Não porque não entendemos a dor, mas porque não queremos que ela seja a única professora. Quando o piti amadurece, ele naturalmente conduz ao próximo fator, a tranquilidade. Porque a alegria profunda não nos agita indefinidamente. Ela primeiro eleva, depois amacia. E é aqui que nós vamos deixar o sofá hoje, exatamente nesse ponto de transição. Depois da atenção que reconhece, da investigação que ilumina, da energia que se levanta e da alegria que nutre, o caminho começa a amaciar corpo e mente. Na parte 2, que vai ao ar na próxima quarta-feira, nós entramos em Passadi, tranquilidade, Samadhi, concentração, e Upekkha, equanimidade. E depois, nós vamos amarrar tudo com um ensinamento do Buda, que é quase um manual de primeiros socorros da mente. Quando acender o fogo, quando apagar o fogo,
E como é que a atenção plena sabe a diferença? Então hoje, se você quiser levar uma prática mínima, leva esta. Observa uma vez, durante o dia, se a sua mente está apagada ou incendiada. Só isso. Sem virar gerente espiritual da própria consciência. Apenas observe. E sim, pode até se perguntar: qual fator eu deveria convidar agora? Obrigada por permanecer comigo até aqui hoje. Eu sou a Julie, e se você sentiu uma pequena alegria por perceber que o caminho nutre, não desconfie dela tão rápido, não. Porque talvez a grande virada desta primeira parte seja essa. O caminho não começa quando nós viramos uma pessoa perfeitamente calma, com uma agenda equilibrada, uma alimentação impecável e uma relação madura com notificações. Se fosse assim, monge de sofá, o Samsara poderia encerrar as atividades por falência de praticantes. O caminho começa quando, no meio da mente comum, cansada, ansiosa, dramática, brilhante, contraditória, fazendo orçamento emocional com o cheque especial, alguma coisa em nós se lembra de olhar. E quando a gente olha de verdade, descobre que existe um tipo de alegria que não é fuga. Uma alegria que não depende de vencer, comprar, agradar, controlar ou receber uma mensagem com pontuação decente. Embora eu confesse que acho isso absolutamente maravilhoso. Mas é uma alegria discreta, quase tímida no começo, que nasce quando percebemos: eu não preciso obedecer a tudo que aparece na minha mente. Pode parecer pequeno, mas é uma revolução com roupa de ficar em casa. Então, se Piti aparecer hoje em forma de alívio, de interesse, de gratidão, de um segundo de espaço antes da reação automática, não trate isso como bobagem. Não passe por cima como quem pisa numa flor porque está atrasado por uma reunião sobre autocuidado. Reconheça. O caminho também se alimenta disso. A prática também precisa de beleza. Até a mente mais confusa, inclusive a minha, tá? Que às vezes precisa de 3 respirações só para não discutir mentalmente com uma pessoa que nem tá presente, pode começar a ser educada por pequenas luzes. E na parte 2, nós vamos ver o que é que acontece quando essa alegria amadurece. Quando ela deixa de ser faísca e começa a virar serenidade. Vamos entrar juntos na tranquilidade, na concentração e na equanimidade. Ou seja, na parte em que a mente para de correr pela casa como uma tesoura emocional na mão e começa, quem sabe, a sentar no sofá sem incendiar a decoração. Eu sou a Julie e foi uma alegria dividir esse sofá com vocês. Até semana que vem. E até lá, só por hoje, não tenta não resolver a iluminação inteira, tá? Veja só se, em algum momento, você consegue não abandonar a si mesmo no primeiro pensamento difícil. Às vezes, antes de despertar para a realidade última, nós precisamos despertar para algo muito mais constrangedor e próximo. A forma como alimentamos a nossa própria confusão. E se hoje você percebeu isso, nem que seja só por 1 segundo, já tem um Bojjhanga batendo ponto dentro de você.
Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.